Você sabia que a maioria dos cristãos passa apenas 3 minutos por dia com Deus, mas passa mais de 4 horas nas redes sociais? E depois se perguntam: por que eu não sinto a presença de Deus? A resposta está na sua rotina. E hoje eu vou te mostrar 7 mudanças práticas e bíblicas que vão transformar completamente o seu relacionamento com o Senhor. Fica até o final porque a número 5 vai te surpreender. Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos de Jesus sem rodeios, baseados na palavra pura e verdadeira. Sabe, existe uma diferença gigante entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Muitos de nós conhecemos versículos, frequentamos igreja, mas não temos intimidade real com o Pai. E a Bíblia é clara. Em Oséias 6,6 diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Deus não quer apenas sua presença no culto, Ele quer sua vida, Ele quer comunhão diária com você. E é isso que vamos aprender hoje. Então pega sua Bíblia, abre o coração e vamos mergulhar nessas 7 mudanças que são game changers na vida de um cristão verdadeiro. Mudança 1. Comece o dia com Deus, não com o celular. Primeira mudança, pare de acordar e a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Isso precisa mudar. Marcos 1,35 nos mostra Jesus. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, precisava buscar o Pai logo cedo, quanto mais nós? Salmos 5:3. Davi declara: pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Quando você acorda e a primeira coisa que vê são notícias ruins, mensagens, redes sociais, você está deixando o mundo definir o tom do seu dia. Você está alimentando sua alma com conteúdo mundano, antes de se alimentar da presença de Deus. A mudança prática é simples. Coloque seu celular longe da sua cama. Deixe sua Bíblia ao lado da cama. Acorde 15 minutos mais cedo. Dedique esses primeiros minutos para oração e leitura bíblica. Quando você prioriza a Deus no começo do dia, você está dizendo: Senhor, eu te escolho primeiro. E Provérbios 3,6 promete: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Mudança 2. Substitua o tempo vazio por tempo com a palavra segunda mudança. Corte o tempo desperdiçado e coloque a palavra no lugar. Josué 1,8 é categórico. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Jesus disse em João 8:31-32: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A média de tempo que as pessoas passam em redes sociais é de 2 a 4 horas por dia. Mas lendo a Bíblia, menos de 5 minutos. Estamos com fome espiritual porque não estamos nos alimentando da palavra. Como mudar isso? Em vez de rolar feed sem propósito, leia um capítulo da Bíblia. No trânsito, ouça a Bíblia em áudio. Na fila do banco, leia um salmo no app. Antes de dormir, medite em um versículo. Jó 23:12 declara: do preceito de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. A palavra precisa estar escondida no seu coração. Mudança 3. Estabeleça um lugar secreto de oração. Terceira mudança. Tenha um lugar secreto para encontrar com Deus. Mateus 6:6. Jesus ensina: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Perceba, Jesus não disse se você orar, mas quando você orar. A oração não é opcional na vida cristã, é essencial. O conceito do lugar secreto não é apenas sobre um local físico, mas sobre criar um espaço de intimidade ininterrupta com Deus.
É onde você despe as máscaras, deixa as preocupações e se apresenta vulnerável diante do Pai. Como fazer isso na prática? Escolha um canto da sua casa. Pode ser seu quarto, uma cadeira específica, um cantinho. Torne aquele lugar especial para a oração. Sempre que você for ali, sua mente já associa. É hora de encontrar com Deus. Daniel 6,10 nos mostra que Daniel tinha esse costume. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Ele tinha uma rotina estabelecida. Mudança 4. Jejum regular, a arma esquecida. Quarta mudança, pratique o jejum regularmente. Essa é uma arma espiritual que a igreja moderna abandonou. Mateus 6,16. Jesus disse: "Quando jejuardes?" Novamente, não é se, é quando. Jesus esperava que seus discípulos jejuassem. Mateus 17:21, em alguns manuscritos, Jesus explica: "Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum." Atos 13:2-3 mostra a igreja primitiva. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: "Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado." Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. O jejum não é uma barganha com Deus, é uma disciplina espiritual que mortifica a carne e fortalece o espírito, intensifica a sensibilidade espiritual, demonstra total dependência de Deus e quebra fortalezas espirituais. Como começar? Comece com um jejum de 12 horas, pula uma refeição. Depois evolua para 24 horas, estabeleça um dia fixo por semana. Durante o jejum, ore, leia a palavra, adore. Isaías 58:6 mostra o propósito do jejum que Deus aceita. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Mudança 5. Adoração e louvor diário. Quinta mudança, e essa vai transformar sua vida espiritual. Pratique a adoração e louvor todos os dias, não apenas no domingo. Salmos 34:1. Davi declara: "Bendirei ao Senhor em todos o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios." Salmos 100:4 nos ensina: "Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome." A adoração não é apenas uma atividade da igreja no domingo, é um estilo de vida. É uma atitude do coração que deve permear cada momento do nosso dia. Hebreus 13:15 diz: "Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome." Perceba, sempre. Não só quando está tudo bem, mas também na dificuldade. A adoração quebra cadeias. Lembra de Paulo e Silas? Atos 16:25 conta que, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E o que aconteceu? As cadeias se romperam. O problema hoje é que muitos cristãos só adoram quando estão na igreja, quando sentem vontade, quando estão emocionados, mas a verdadeira adoração não depende de circunstâncias. João 4:23-24, Jesus disse: "Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Como fazer isso na prática? Coloque músicas de adoração no seu dia a dia, no carro, em casa, enquanto trabalha. Não precisa ser sempre alto, pode ser um fundo que mantém seu coração conectado com Deus. Cante para o Senhor enquanto faz suas tarefas. Levante suas mãos em adoração na privacidade do seu quarto. Declare a grandeza de Deus com sua boca. Colossenses 3,16 orienta: "Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais,
com gratidão em vosso coração. A adoração muda a atmosfera espiritual. Quando você adora, você está declarando: Deus, tu és maior que qualquer problema, e isso atrai a presença do Senhor para a sua vida. Mudança 6. Pratique a mordomia fiel, dízimos e ofertas. Sexta mudança: seja fiel nos dízimos e generoso nas ofertas. Isso é obediência bíblica. Malaquias 3:10. Deus desafia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Provérbios 3:9-10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O dízimo não é invenção da igreja. É estabelecido desde Abraão, em Gênesis 14:20, e confirmado por Jesus em Mateus 23:23. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus aprovou a prática do dízimo. Quando você dizima, você está reconhecendo que tudo pertence a Deus, como diz Salmos 24:1. Você está demonstrando que Deus é prioridade, não o dinheiro. Você está quebrando o espírito de Mamon e participando da obra de Deus na terra. Na prática, separe o dízimo antes de pagar qualquer conta. Seja fiel mesmo quando estiver difícil, é aí que se prova a dita fé. Oferte além do dízimo quando Deus tocar seu coração. 2 Coríntios 9:7 diz: Deus ama quem dá com alegria. Lucas 6:38 promete: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Mudança. 7. Evangelismo e testemunho diário. Sétima e última mudança. Faça do evangelismo parte da sua rotina diária. Mateus 28:19-20. A grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Romanos 10:13-14 questiona: por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Há pessoas ao seu redor que vão para o inferno se você não falar de Jesus. Isso é sério. O verdadeiro discípulo é uma testemunha viva de Cristo, não por imposição, mas por transbordamento. João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Como fazer isso? Ore por 3 pessoas não convertidas diariamente. Procure oportunidades naturais de falar de Jesus. Compartilhe seu testemunho pessoal. Convide pessoas para a igreja. Use as redes sociais para glorificar a Deus, não a si mesmo. 1 Pedro 3,15. Estais sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A igreja primitiva virava o mundo de cabeça para baixo, como diz Atos 17,6. E você? Está apenas aquecendo o banco ou sendo sal e luz? Essas 7 mudanças não são apenas dicas de autoajuda gospel. São princípios bíblicos testados ao longo de 2000 anos de história da igreja que transformam vidas. Recapitulando: 1. Comece o dia com Deus. 2. Substitua tempo vazio por tempo na palavra. 3. Estabeleça um lugar secreto de oração. 4. Pratique o jejum regularmente. 5. Adoração e louvor diário. 6. Seja fiel nos dízimos e ofertas. E 7. Evangelismo e testemunho diário. Mas atenção, nada disso te salva. Efésios 2:8-9 é claro: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Porém, Tiago 2,17 também diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Essas práticas são frutos de uma vida transformada por Jesus. São evidências de um coração que verdadeiramente ama a Deus. Pergunta final: você quer apenas aparentar ser cristão ou você quer viver como cristão de verdade? A escolha é sua. Mas lembre-se, Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se esse vídeo tocou no seu coração, deixe um amém nos comentários. Se você vai colocar essas mudanças em prática, comenta: eu vou mudar. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdo bíblico sem rodeios. Deus abençoe você poderosamente. E lembre-se, Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra já começou na sua vida. Agora seja fiel e persevere. Um forte abraço e até o próximo vídeo.